Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com cada um de vocês. Então, nós vamos seguir com essa última exposição dessa série de Ageu, no capítulo 2, os versículos 20 a 23. Então, Ageu 2, capítulo 2, versículos 20 a 23. Uma coisa que eu estava observando, né, que como pode, né, é o Espírito Santo conduzindo a gente. Eu e o André, a gente não combina nada, né? Eu faço o sermão, ele não sabe, ele faz o dele, eu também não sei. A liturgia eu faço também, eu também não sei a dele, ele também não sabe a minha. E muitas das vezes o culto de manhã comunica com o culto da noite, o culto da noite comunica com o culto de manhã, né? Então, glória a Deus por isso. Então, se todos acharam, meus irmãos, então nós vamos seguir com a leitura aqui. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos céus, dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te darei, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o título desse sermão aqui é a aliança de Deus com o seu povo. A aliança de Deus com o seu povo. Eu quero trazer algumas reflexões para vocês. Como que você reage quando o futuro parece incerto e os desafios são imensos? Como que você reage quando tudo aquilo que você construiu ao longo do tempo, ao longo dos anos, parece que de uma hora para outra vai desmoronar e o medo toma o seu coração? Esses sentimentos, meus irmãos, eles não são novos, são velhos, acomete todas as pessoas, inclusive o povo de Deus. Então, nesse livro de Ageu aqui, nós encontramos uma nação frágil, que mal começou a reconstruir o templo após anos de exílio. Eles ficaram 70 anos, que nós vimos. Então, eles eram poucos, eles eram fracos e o futuro parecia sombrio. Então, será que Deus realmente estava com eles? Talvez você já tenha se perguntado sobre isso. Onde está Deus em meio aos meus desafios? Como posso confiar que Ele ainda está no controle diante das adversidades que eu tenho? Então, hoje, muitos de nós fazemos esses tipos de perguntas, temos esses pensamentos. Então, você pode estar passando por uma crise familiar, por alguma questão no trabalho, por alguma doença, por alguma crise econômica, financeira, seja lá o que for. E a pergunta que ecoa é: será que Deus está comigo? Então, essa passagem aqui, essas perguntas são comuns, e essa passagem aqui, Deus, ele responde essa inquietação. Assim como ele respondeu para eles naquela época, ele também nos responde a nós hoje. Então, o problema que enfrentamos hoje é: como que podemos confiar na soberania de Deus
quando a nossa vida parece estar fora de controle. Então, a nossa afirmação teológica hoje é: as promessas do Senhor são eternas e não falham. E aí, eu dividi esse texto aqui em duas partes. A primeira, a promessa de derrubar os reinos, os versículos 20 a 22. E a promessa de exaltar Zorobabel, o versículo 23. Então, vamos à exposição desse primeiro ponto. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Então, só recapitulando tudo que a gente viu aqui até agora. Veio a primeira mensagem do Senhor para eles, lá em setembro. A primeira profecia por intermédio do profeta Ageu, chamando o povo ao arrependimento e à obediência em reconstruir o templo. Então foi no primeiro dia da semana e foi um dia de lua nova. Então era um dia solene para eles. A segunda mensagem que nós vimos aconteceu em outubro, um mês depois, mais ou menos. Então veio uma mensagem que o Senhor deu de encorajamento ao povo. Então, o Senhor dizendo que a glória desse segundo templo seria maior do que a do primeiro. Vocês se lembram que os mais velhos, eles estavam desanimados com a beleza desse templo, enquanto os mais novos estavam motivados e estavam sendo influenciados por esse desânimo os mais novos. Então, essa profecia vem de encorajamento a eles. E essa profecia veio no último dia de festa dos tabernáculos. E aí, depois de mais ou menos 2 meses, que é em dezembro, onde nós estamos agora, neste livro, nessa parte, vem a profecia do Senhor direcionada aos sacerdotes, com a intenção de que os sacerdotes deveriam influenciar, exortar o povo a se arrepender de verdade, porque embora eles estavam construindo o templo, estavam fazendo uma coisa boa, uma coisa santa, mas isso não justificava eles. E agora veio a segunda mensagem e última, nesse mesmo dia. Agora direcionada a Zorobabel. Então, a partir daqui, já estava, Zacarias já estava já pregando, profetizando, já tinha umas 2, 3 semanas isso. E aí ele fala para Zorobabel. Então notem, meus irmãos, o versículo 20 que nós lemos, como sempre, nós podemos notar que o texto deixa bem claro que a mensagem não é do profeta, ele não inventou, ele não está falando daquilo da cabeça dele, do coração dele, do sentimento dele, mas ele teve uma revelação divina de Deus, e ele é um instrumento, é o que vai transmitir essa palavra, essa mensagem, essa profecia a Zorobabel, que nós vemos aqui no versículo 21. Então, pelo contexto mais amplo do livro de Ageu e por todo o desenvolvimento que a gente está vendo aqui, a intenção de Deus em trazer essa segunda mensagem era de mostrar ao povo que ele era soberano mediante as circunstâncias que estavam acontecendo com eles, em momentos de dificuldades e diversidades. Então aqui Deus também, ele queria encorajar e reafirmar a sua aliança a Zorobabel, também preparar o povo para algo maior no futuro. Então, como vocês leram junto, vocês podem ter visto que a linguagem é messiânica e também é escatológica. Então, se a gente juntar esses 2 versículos, o 21 e o 22, alguns teólogos que são futuristas e pessimistas vão dizer que tem uma linguagem apocalíptica,
e vão fazer um link disso lá em Mateus 24, 29. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, se vocês quiserem também acompanhar. Lá em Mateus 24, versículo 29, que fala do sermão profético. E aí fala aqui da vinda do Filho do Homem. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Aqui, na verdade, está falando da queda do templo. Aqui está falando, na verdade, do fim da era judaica e o fim da aliança, da antiga aliança. Não está falando que a segunda vinda de Jesus Cristo vai acontecer essas coisas. Porém, eles atribuem isso, eu discordo um pouquinho. Se vocês estão acompanhando, né, aquela conferência lá em São Bernardo, então vocês já estão cientes dessa situação. Então, na verdade, essa profecia de Ageu já aconteceu. Porém, a gente não pode também excluir as suas implicações do futuro. Então, essa linguagem profética de Ageu, na verdade, ela aponta para o fim dos impérios humanos. Então, notem aqui no versículo 22, derribarei o trono. Notem que, assim, ele está em singular, querendo dizer que o trono dos reinos, essa monarquia, vai acabar, vai entrar em declínio. Então, como que funciona um império, como vocês sabem? Então, tem um rei, e aí o rei, ele governa outros reis, e esses reis têm poderes em reinos locais. Então, quando ele fala trono, ele está querendo dizer que esse rei do império todo, o imperador, ele vai derrubar esse imperador, esse reino. É isso que está falando aqui. Porque esses impérios, esses que vieram, né, ao longo da história, eles oprimiam o povo de Deus. Então, se a gente vê aqui, ao longo da história humana, a gente pode ver a queda do reino babilônico, a gente pode ver a queda do império medo-persa, a gente pode ver a queda do império grego, a gente pode ver a queda do império romano. E vendo para os nossos dias atuais, todo aquele governo totalitário que Deus permite ser levantado, também vai cair. Que aquela pessoa que se coloca como Deus da nação. Então, por exemplo, nós cremos que cedo ou mais tarde, por exemplo, na Coreia do Norte, aquilo não vai mais acontecer. Aquela pessoa que está ali na frente vai ser derrubada. Nações parecidas também não vão prevalecer. O reino de Cristo que vai prevalecer. Então, após a morte do rei Ciro, que a gente viu no capítulo 1, o Império Medo-Persa ele começa a entrar em declínio. Não é imediato que acontece, vai acontecer muitos anos depois, mas ele entra em declínio. E aí começou a acontecer diversos rebeliões nos reinos, que nem eu falei desses reis, que estavam abaixo de Ciro, por diversos motivos. E aí veio o rei Artaxerxes, teve que controlar isso. Depois veio o rei Dário, que ele era um nobre comandante dos persas, e aí ele também assume o poder e acaba também tendo que lidar com essa situação. Então agora vocês imaginem o pequeno Israel comparado com o tamanho do império e com toda essa turbulência acontecendo. Então, essa linguagem de que farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono
dos reinos, destruirei a força, assim por diante, não é para dizer que de fato vai acontecer eventos cósmicos, que vai ter uma eclipse solar, que vai ter um terremoto ou qualquer outra coisa. É para mostrar que vai ter uma mudança significativa geopolítica na história. É isso que ele estava querendo mostrar aqui. Então notem que cada império que caiu deu lugar a outro, até o estabelecimento do reino de Deus na vinda de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Deus, todos esses impérios, eles passaram, mas o reino de Deus, ele veio para ficar com o avanço da proclamação do Evangelho. Embora esses reinos mundanos, eles possam prevalecer durante um tempo, que nem a gente vê aqui, ao longo da história, e na nossa atualidade, esses governos totalitários, mas Deus, ele estava cumprindo a sua promessa em manter a sua aliança com o seu povo. Então, todos esses reinos da terra passarão, vão cair, até a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo, onde ele colocará todos os seus inimigos embaixo dos seus pés. Então, esses versículos também, meus irmãos, eles estão em conexão com Hebreus 12, dos versículos 26 a 27, onde aqui o apóstolo, ele aplica esse abalo dos céus e da terra com o reino inabalável de Deus. Então, meus irmãos, isso sugere um cumprimento escatológico maior. Então, essa profecia não se limita aos eventos históricos passados, mas aponta para a história humana no estabelecimento pleno do reino de Cristo, Jesus. No entanto, a gente lendo, né, essa passagem e vendo o contexto imediato dela, Deus queria dar ao povo judeu esse sinal de esperança e segurança a eles. Porque imagina, eles pequenininhos daquele jeito lá, o tamanho do império, acontecendo um monte de rebelião, tudo quanto é lado, eles estavam cercados de inimigos, eram poucos, eram pobres. Então imagina o tanto de coisa. Sendo controlados por esses impérios estrangeiros, então a intenção era mostrar que apesar de Judá ela estar sendo controlada politicamente por um império estrangeiro, Deus, ele estava no controle da história e iria usar as suas promessas para cumprir com o seu plano redentor. Então, meus irmãos, indo aqui já para o segundo ponto, que é a promessa de exaltar Zorobabel, versículo 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa promessa a Zorobabel reacende essa esperança messiânica deles, de receber o Messias. Então, se vocês notaram, então, essa palavra meu servo, ou servo meu, ou escolhido, te escolhi, tem muita conexão com o Messias, de fato. Então a gente pode ver isso no Antigo Testamento, por exemplo, recheado desse termo em Isaías, por exemplo, Isaías 41, 8, Isaías 42, 1, Isaías 50, 10, e assim por diante, bem como anel de selar. E agora, então, o que é anel de selar? No Antigo Testamento, a palavra anel, no hebraico, ela, muitas das vezes, ela tinha o significado de afundar. Então, o nome do anel ele está baseado na função do que tinha que fazer. Então, quando o rei ele ia emitir um decreto, um edito, algum documento oficial, esse anel ele era pressionado em cima de um material de argila ou cera
para colocar a assinatura dele. Para dizer que ele estava ciente de tudo que estava ali descrito, para que ele, mostrando que ele ia garantir que tudo aquilo que estava ali iria acontecer. Então, um exemplo disso é lá em Esther, vocês devem lembrar, quando Amã ele criou aquele decreto contra os judeus. O que o rei Assuero fez? Ele deu esse anel para ele, para que ele pudesse carimbar. Então, como se Assuero tivesse a par daquilo, como se estivesse assinando aquele documento de fato. Então, fora que esse anel ele tinha um nome e o símbolo do proprietário. E ele também tinha um significado simbólico de autoridade. Assim como o cetro e a coroa tinha também. Então, por que Deus ele compara Zorobabel com esse anel de selar? Ao comparar Zorobabel a esse anel de selar, Deus estava reafirmando a autoridade que ele tinha dado ao papel a Zorobabel, de que em seus propósitos, mas possui implicações messiânicas, que nem eu falei. Então, para entender melhor, Zorobabel ele era neto de Joaquim, o rei Joaquim. Ele foi rejeitado por Deus. Se a gente olhar lá em Jeremias 22, dos versículos 24 a 30, eu vou ler só o versículo 24 para vocês entenderem. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali arrancaria. Então agora vamos entender o contexto de Jeremias 22, desses versículos 24 a 30. Aqui está se referindo ao julgamento de Deus contra o rei Joaquim. Ele também era conhecido como, a gente acabou de ler aqui, Jeconias, ou como Conias, e ele foi o penúltimo rei de Judá. Ele reinou só por 3 meses, até que ele foi deposto, e ele foi levado a cativeiro pelo Nabucodonosor, lá para a Babilônia. Então, nesse trecho aqui, declara que Joaquim ele fosse esse anel de selar, no caso de selo, da sua mão, ele arrancaria, indicando que Joaquim ele seria deposto e que ele seria removido do seu cargo, das suas funções. Agora, por qual motivo isso? Por desobediência e idolatria. Se nós vermos crônicas e reis, a gente vai ver que Joaquim, assim como seu pai Jeoaquim, e também outros deuses, outros reis ao longo da história de Judá, eles foram maus. Eles desobedeceram a Deus, eles acabaram incitando o povo à idolatria, se a gente olhar. Então, ao invés deles liderarem o povo ao verdadeiro arrependimento e fazer com que eles buscassem a Deus, eles fizeram o contrário. Então, eles continuaram esse ciclo de rebelião. Então, por isso que a gente está falando disso aqui, que Deus está falando isso. Então, Deus ele profetizou que nenhum descendente de Joaquim se assentaria no trono de Davi. Isso aqui a gente vê em Jeremias 22, no versículo 30. Aqui está simbolizando o fim do governo real, no sentido político, já logo imediato, porque depois de 3 meses ele acabou saindo do seu, que a gente viu aqui, do seu reinado. Então toda a sua descendência foi deposta. Inclusive o último rei de Judá foi Zedequias, ele também foi deposto. Então aqui o pacto davídico, ele é particularmente enfatizado. Zorobabel, como descendente de Davi, a gente vê, aparece o nome dele lá na genealogia de Jesus Cristo, lá em 1 Mateus 12. Então ele foi uma pessoa importante. A gente consegue ver isso tanto no lado materno, quanto do lado paterno de Jesus Cristo.
Então ele está sendo destacado por Deus como um sinal de que o pacto continuou válido. Então a promessa feita a Davi de um trono eterno, lá em 2 Samuel 7, capítulo 7, versículo 16, não foi quebrada. Zorobabel, ele era esse elo desse pacto. Então, no entanto, Zorobabel, ele é apenas um precursor de algo maior. Que o seu cumprimento foi em Cristo, dessa profecia. Sendo o rei que governa para sempre. É isso que está falando aqui. Embora Zorobabel ele não se tornou rei, ele ficou como um governador de Judá, mas ele foi importante para o retorno do povo do exílio, para a reconstrução do templo, para que o pacto davídico ele continuasse em vigência. Embora Deus ele agiu com disciplina com o avô dele, e falou de maneira dura, que a gente vê em Jeremias 22, mas em Zorobabel estava reafirmando a aliança de Deus nele. Então, meus irmãos, de maneira bem rápida, indo para as considerações e aplicação final. No livro de Ageu, nós vemos dois marcos, dois aspectos cristológicos importantes. O templo, que era um tipo que apontava para Jesus Cristo, e agora Zorobabel também sendo um tipo que apontava para Jesus Cristo. Na glória do segundo templo, ela foi concretizada na pessoa de Jesus Cristo, porque, que nem foi falado, todo aquele sistema sacrificial do templo apontava para a obra dele. E o próprio templo recebeu o Deus fisicamente. E o anel de selar também se concretizou em Jesus Cristo como o Rei majestoso. O Rei que governa para sempre. Então, diante de tudo isso, como que nós podemos aplicar isso à nossa vida? São duas aplicações. A primeira aplicação é em confiar na soberania de Deus em meio às crises. Nessa última profecia de Ageu, Deus ele anuncia a autoridade, a soberania de Deus sobre todas as nações, os reinos da terra. Então, ao usar essa linguagem, Deus está declarando que ele está no controle de tudo, inclusive de eventos globais, incluindo guerras, incluindo colapso de impérios, incluindo o surgimento de novas potências. Então, nesse contexto aqui imediato, o povo de Israel ele havia retornado do exílio. Eles estavam sob o domínio de um império estrangeiro, tinham que pagar tributo, estavam enfrentando grandes dificuldades para reconstruir o templo, reconstruir os muros de Jerusalém. Então a situação era desanimadora. E o povo se sentia fraco e vulnerável por conta de tudo isso que estava acontecendo. Então essa promessa que Deus abalará as estruturas do mundo, foi só um lembrete para mostrar que ele, e não os governantes, têm o controle final das coisas, do destino das nações. Então isso nos traz esperança de que, apesar das dificuldades, o plano de Deus para seu povo não será frustrado. Todos nós enfrentamos, meus irmãos, crises, momentos de caos em nossas vidas, em diversas áreas, seja no trabalho, seja na saúde, em relacionamentos, em circunstâncias políticas, em circunstâncias econômicas. No entanto, Ageu ele nos lembra que, independente de qualquer coisa, Deus está no controle de tudo. Até mesmo nas situações mais difíceis que a gente possa imaginar.
Deus ele está ativamente governando e trabalhando para o bem do seu povo. Mesmo que nós não possamos ver isso de imediato. Então, um exemplo. Quando a gente é demitido do trabalho, a gente logo enfrenta dificuldade financeira, crise financeira, o calo aperta, tem as contas para pagar e não tem mais a entrada do valor. O mundo parece que ao nosso redor conspira para tudo dar errado. É um problema atrás do outro. E se está nessa fase ruim. No entanto, essa passagem nos ensina que, mesmo quando as circunstâncias elas parecem ser maior do que nós, Deus ele está no controle de tudo para usar isso como uma situação para o bem. Seja para modelar o nosso caráter a Jesus Cristo, seja para abrir novas portas, seja para fazer que nós confiamos ainda mais nele, nos ensinar a confiar nele. Então, por exemplo, um outro exemplo, quando eu estava fazendo esse sermão, me veio essa aplicação. O momento que a gente está passando de política, dessa polarização de direita, esquerda, é fácil de cair no medo e na ansiedade se nós olharmos para o futuro e olharmos, mediante o futuro, olharmos para os políticos, para as notícias e depositar a nossa confiança neles. No entanto, meus irmãos, essa profecia que Deus nos lembra que Deus, ele é o verdadeiro governante que derrubará tronos e reinos de acordo com o seu plano soberano. Não devemos confiar em qualquer político que talvez a gente goste mais, depositar nossa confiança nele, porque afinal ele é um ímpio também. Ele não é Deus. Então a gente vê pessoas brigando, depositando toda a sua confiança a esses políticos. Eles são ativos no trabalho, eles são ativos na internet, mas só que não são ativos para proclamar o Deus ao qual nós servimos. Não são ativos para levar o evangelho adiante no trabalho, ou na internet, no Instagram, WhatsApp, qualquer outro lugar. Mas são fáceis em querer fazer propaganda para político. Então isso nos dá a paz, a confiança em Deus nos dá a paz, sabendo que a nossa esperança não está em governos ou em sistema. Está em Deus que governa sobre todos. Então essa profecia nos lembra que, independente de quão difícil ou sombrio o mundo possa ser, se nós olharmos para os noticiários, mas a nossa esperança, ela está firmada e ancorada em Cristo, na vitória que Ele já conquistou na cruz e que será plenamente realizada em seu retorno. É muito fácil. Se você ficar olhando para o noticiário, obviamente você vai ter uma conclusão de que o mundo está indo de mal a pior. Só vai aparecer tragédia, de desgraças que acontecem aqui e acolá. Mas só que se o noticiário passasse das coisas boas que acontecem no mundo, se passasse que o avanço do evangelho no mundo, você pode ter certeza que as pessoas seriam otimistas. Então, o nosso dever é olhar para as promessas desse livro aqui. É olhar para quem fez essas promessas, para aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Então nós podemos enfrentar, meus irmãos, todas as nossas lutas diárias com coragem, sabendo que Cristo, ele já venceu o mal e que um dia as suas promessas serão cumpridas quando nós estivermos plenamente, quando nós estivermos com Ele na eternidade. Então, em momentos de incerteza, de medos, de crises,
nós devemos olhar e depositar a nossa confiança no senhorio de Cristo Jesus. Nós podemos descansar na certeza de que o reino de Deus, ele está sendo estabelecido, sim, pelo avanço do Evangelho, que Cristo reina soberano. Segunda aplicação. Nós estamos selados pelo Espírito Santo em Cristo Jesus. Assim como Deus ele chama Zorobabel de meu servo, declara que ele vai ser um anel de selar, que nós vimos, representa a escolha, a autoridade de Zorobabel para cumprir os propósitos de Deus. No Evangelho, esse anel é cumprido na pessoa de Jesus Cristo, sendo o Filho escolhido, ungido para salvar e remir o seu povo. Então, em Cristo, nós também somos selados com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança eterna. Então, assim como Zorobabel ele foi escolhido e capacitado para essa tarefa específica de conduzir o povo, de reconstruir o templo e assim por diante, nós em Cristo somos selados e escolhidos por Deus para viver como seu povo. Então isso nos dá uma identidade firme, que nós somos adotados nele. Sabendo que nós pertencemos a Deus e nós estamos seguros nas suas mãos. Então nós podemos aplicar isso para a nossa vida diária, lembrando que nós somos amados, que nós somos chamados e que nós somos guardados em Cristo Jesus, independente de qualquer circunstância que aconteça ao nosso redor. Que Deus abençoe, meus irmãos.